E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mestres da Resolução OMR. Hoje vamos resolver exercícios acerca de velocidade média ou também taxa de desenvolvimento de uma reação ou taxa de rapidez de uma reação. Claro, aqui é parte 1, então significa também vai ter parte 2. Então se você quer ter a parte 2, ative o sino de notificações para não perder a parte 2. Não só, se inscreva também no canal, compartilhe esse vídeo para aqueles teus amigos que estão preparados para o exame de admissão. Lembrando que você é proibido de assistir este vídeo se você não viu a parte teórica, porque esta aqui vai ser a parte prática onde nós vamos resolver. Então se você não viu, vou deixar aqui no card para você poder assistir. Lembrando que hoje não só vamos resolver exercícios, assim também como vamos mostrar alguns truques, algumas técnicas que você deve utilizar na sala do exame para se sair bem. Então você já sabe, o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química, esmagar a biologia e torná-las tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Agora vamos ao vídeo. Bom, meu irmão, aqui nós temos 5 exercícios que nós vamos praticar. Temos aqui esta primeira lista, como vocês podem ver, aqui apenas tem 2 exercícios. Depois vamos também ter esta outra parte aqui, né, que nós vamos resolver esses exercícios. Então atenção que aqui vai ser passo a passo, mostrando todas as dicas e todas as técnicas. Bom, sem demoras, vamos logo no primeiro exercício. Está dizendo assim: para a reação de amônia mais oxigênio formando nitrogênio e água, foi observado que num determinado instante produzia-se nitrogênio a uma velocidade de 0,6 mol por litro vezes segundo. Então queremos saber a que velocidade formava-se a água. A linha A. A linha B, a que velocidade consumia-se a amônia. A linha C, a que velocidade o oxigênio reagiu. Então é praticamente este exercício que nós vamos resolver. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer este tipo de exercício? A primeira coisa, você deve olhar na equação e ver se está balanceada ou não. É a primeira coisa. Tem aqueles jovens que correm logo resolver antes de ver se a equação está balançada ou não. Se você não balançar, você já morreu. Então este é o primeiro passo que você deve olhar. Então, olhando aqui, temos alguns quadradinhos. Então significa que devemos encontrar os coeficientes que estão aqui para poder balançar a equação. Porque pelo visto a equação não está balanceada. Porque aqui tenho nitrogênio e aqui tenho o quê? Tenho 2 nitrogênios. Então esse tenho um nitrogênio nesse lado, nesta amônia, e aqui tenho 2 nitrogênios. Então fica, não está balanceado. Então, primeira coisa, vamos ter que escrever a equação e balancear. Então temos aqui a equação, né? Amônia, né? Amônia, estado gasoso, que está a reagir praticamente, né, com o oxigênio, também no estado gasoso, para poder formar nitrogênio, né, no estado gasoso, mas, né, aqui a água também no estado gasoso aqui. Bom, então vamos lá balançar a equação. Aqui eu vejo que tenho um nitrogênio e esse lado tenho 2 nitrogênios. Então praticamente aqui eu tenho que colocar um 2 esse lado aqui. Tá vendo? Então se eu coloco um 2, eu já tenho também 2. Lembrando que existe uma regra, né, uma técnica, como eu já tinha dito que aqui podemos usar alguma técnica. Então temos uma regra chamada de macho, né, um truque que nós podemos usar chamado de macho. O que significa macho? Primeiro, no balanceamento você vai balancear metais, depois de balancear a metais, balancear o carbono, balancear o hidrogênio e depois balancear o oxigênio. Então olhando para essa questão aqui, nós não temos metais. Temos, mas sim temos a metais, o nitrogênio é a metal. Por isso que eu fui correr logo balancear o nitrogênio. Então deve seguir esta ordem aqui. Então primeiro balançamos o nitrogênio aqui, já temos 2 nitrogênios. Agora temos que balancear o carbono aqui, olhando nesta regra de macho. Só que aqui não temos carbono. Então vamos logo para hidrogênio. Ok, hidrogênio eu vejo que tenho 2 vezes 3, dá 6. Então significa que tenho 6 hidrogênios deste lado. E esse lado tenho quanto? Tenho 2. Então significa que alguma coisa não está bem. Para eu ter 6, significa que tenho que colocar um 3. Então se eu ter 3, fica 3 vezes 2, vai dar 6. Bom, agora vamos ver para o oxigênio. Para balancear o oxigênio, nós temos aí, esse lado temos 2 oxigênios, e esse lado temos 3 vezes 1, dá quanto? Dá 3, temos 3 oxigênios, e esse lado temos 2 oxigênios. Então significa que aqui alguma coisa não está bem. Vamos ter que o quê? Vamos ter que balancear praticamente o oxigênio. E existe uma regra aqui que eu vou mostrar que vai te ajudar no balanceamento. Aqui, olha só. Aqui você quer balançar o oxigênio, mas se você não sabe, porque esse é o método das tentativas que nós estamos a utilizar. Então eu posso colocar X aqui no oxigênio aqui. Vou colocar um determinado X. Então vamos imaginar que nesse oxigênio aqui, vou colocar X aqui. Então esse X vai multiplicar X vezes 12. É uma técnica que eu estou te ensinar. X vezes 2 dá quanto? É praticamente 2X.
esse lado vai ser, esse 2x, vamos olhar para o número de oxigênio, porque é ele que nós queremos balancear. Então significa o número de oxigênio nos reagentes deve ser igual ao número de oxigênio nos produtos. Então se eu multipliquei aqui esse x vezes 2, dá 2x, então esse lado também tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que multiplicar 3 vezes este 1, vai ser quando? Vai ser 3, não fica esse lado, tenho que ter quanto? Tenho que ter praticamente 3 oxigênio esse lado aqui. Não sei se você está a entender. Mas por que eu não coloquei x esse lado? É que esta técnica, você não coloca x esse lado, porque também você tem hidrogênio. Porque se eu colocasse x esse lado, ao multiplicar, eu tinha que iria alterar o número de hidrogênio. Então sempre coloca x aqui, onde não existe outra molécula, onde apenas tem átomos de oxigênio. Se você não entendeu, você deixar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo. Então aqui, praticamente, vamos ficar com 2x, né? Sendo igual a 3. Então aqui, praticamente, o x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 sobre 2. Então significa que aqui no balanceamento da nossa equação, aqui vamos ter o quê? Vamos ter 3 sobre 2. Bom, eu poderia usar esta equação, né, da maneira que está, mas também podemos melhorar. Porque eu também poderia multiplicar toda esta equação por 2, né, para ter números inteiros e não ter números fracionários aqui. Então aqui ia ter praticamente 2 vezes este 2, ia dar 4, né, NH3, ok? Deixa eu trocar aqui. Gasoso, mas se eu multiplico por 2, aqui fica 3 vezes 2 dá 6, seja dividir por 2 dá 3, então temos 3 ou 2 no estado gasoso. Para obter, aqui também vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 2, então tenho 2N2 no estado gasoso, mas aqui também vou multiplicar por quê? Vou multiplicar por 2, então fica praticamente 6H2O. Então agora vamos lá ver, tenho 4 nitrogênio nesse lado, também tenho 4 nitrogênio, né? Tenho 4 vezes 3, 12 hidrogênio, aqui tenho 6 vezes 2, dá 12 também. Aqui o número de oxigênio tenho 6 e esse lado também tenho 6, a equação já está balanceada. Então aqui é o primeiro passo que você deve fazer. Bom, agora vamos tirar os dados, né, que nós temos aqui. Quais são os dados? Então, olhando para os dados, nós sabemos, a questão está a dizer o quê? Está a dizer, observou-se que num determinado instante produzia-se nitrogênio a uma velocidade d. Então significa que eles já nos deram a velocidade de nitrogênio. Então eu vou representar assim, né? A velocidade de nitrogênio. Então você também pode representar da maneira que você queira aí. Então, produzia-se, né, nitrogênio de uma velocidade d. Então nos deram praticamente que a velocidade da produção de nitrogênio era de 0,68, né, mol vezes litro por segundo. Então, esta aqui eu também poderia escrever que é a mesma coisa. Vou mudar essa vírgula, né? Escrever notação científica 1, 2. Então, movimentei 2 vezes a vírgula. Então, fica 68 vezes 10 elevado a menos 2, né, mol por litro vezes segundo. Se você não sabe o que é notação científica, é só deixar um comentário para eu gravar vídeo e explicar sobre isso. Então, aqui está a dizer assim, aqui velocidade formou-se a água. Então, queremos saber aqui velocidade formou-se a água, olhando para esta equação. Então, aqui, primeira coisa, este tipo de exercício para você matar, você deve encontrar o casal. O que significa encontrar um casal? Este exercício mencionou duas coisas. Primeiro mencionou nitrogênio e depois mencionou água. Então, significa, em primeira mão, eu vou trabalhar, né? Em primeira mão, eu praticamente vou trabalhar com o nitrogênio, é o primeiro casal, esse aqui, com a água. Então vou trabalhar com esses dois. Ele não mencionou amônia nem oxigênio na primeira fase, apenas mencionou nitrogênio e água. Então esses são dois casais que eu vou trabalhar com eles. Bom, para a resolução dessa questão, nós poderíamos usar nesse caso a estequiometria, mas também poderíamos usar aquela relação da velocidade. Então eu vou usar as duas formas, né, para mostrar que vai ser o mesmo valor. Ok, primeiro eu vou usar praticamente aquela fórmula, né, da velocidade. Então nós sabemos muito bem, para aquele que assistir ao vídeo anterior, que aqui você usa essa equação. Então significa que a velocidade, né, a velocidade de nitrogênio, né, sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 2, isso aqui deve ser igual à velocidade, né, da água. Por quê? Porque a questão quer dizer aqui velocidade formou-se água. Então significa que queremos a velocidade em que formou-se a água. Nós não sabemos. Então aqui será igual ao que? A velocidade da formação da água, né, aqui temos, sobre também o seu coeficiente estequiométrico, que é 6. Então fazendo isso aqui já está, mano, porque essa aqui, velocidade de nitrogênio, eles já me deram este que está aqui. Então o que eu vou fazer aqui é só substituir. Então no lugar de velocidade de nitrogênio, eu vou colocar este valor que está aqui. Então praticamente vamos ter 68 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir por 2.
isso aqui vai ser igual à velocidade, né, da própria água que nós queremos, né, sobre aqui o seu coeficiente estequiométrico que é 6. Bom, chegado a esta parte já é apenas matemática. Eu vou multiplicar produtos extremos e produtos meios. Então aqui vou ter o que? 2 vezes a velocidade, né, da formação da água, né, que vai ser igual a este 68 vezes 10 elevado a menos 2, né? Praticamente vai multiplicar com 6 aqui. Então eu quero a velocidade da água, então vou dizer a velocidade da formação da água vai ser análogo a este valor, né, que é 68 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 6 a dividir por este 2, porque aqui está a multiplicar, quando passa esse lado, passa a dividir. Então aqui só realizar esta multiplicação, inclusive aqui eu também poderia simplificar, né? Isso aqui seria praticamente a mesma coisa, escrever 68 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui eu sei que o que 6 posso escrever como 2 vezes 3. Então posso escrever 2 vezes 3, aqui tenho 2. Então posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Então continuando aqui, vamos dizer que a velocidade da formação da água, né, vai ser praticamente igual ao quê? Aqui praticamente vou ter que multiplicar 68 vezes 3. Então é só vir aqui no rascunho, temos 68 vezes 3, né? É só aqui multiplicar, aqui já é uma multiplicação bem simples mesmo. Então vamos ter que multiplicar 3 vezes 8, nós sabemos que isso aqui vai dar 24, então 4 vai 2, e 3 vezes 6 dá 18, e mais 2 dá 20. Então praticamente vamos ter 20 aqui. Então aqui praticamente iremos ter de 20, né? Mas esse não são 4, sem esquecer esse aqui, vezes 10 elevado a menos 2. Então aqui praticamente vai ser o que? Vai ser praticamente mol, né? Mol por litro vezes segundo aqui. Tá a ver? Então isso aqui também podemos escrever, podemos deixar dessa maneira, ou também podemos dizer que a velocidade da água praticamente vai ser igual ao que? Vamos passar essa vírgula 2 vezes, então fica 2,4, né, mol por litro vezes segundo. Então esta é a nossa velocidade, se nós for a usar aquela regra. Agora, se eu for a usar a estequiometria, como que vai ficar? Então, se eu for a usar a estequiometria, o pensamento é o mesmo, então eu vou ter que olhar nessa minha equação balanceada aqui. Então eu vou dizer como? Então aqui vamos dizer usando a estequiometria. Por que eu estou usando a estequiometria? Porque no vídeo passado, quando eu expliquei sobre esta relação aqui, eu não usei a estequiometria. Então aqui vamos ver na prática como que usamos a estequiometria. Então, não esqueça, a primeira coisa é sempre relacionar esses dois. Então eu vou dizer o quê? Vou dizer aqui, em cada 2 mol de nitrogênio, então vamos dizer que em cada 2 mol, né, deste nitrogênio, eu tenho quantos mols de água aqui? Tenho 6, então isso aqui equivale a 6 mol, né, a 6 mol de água. Então, se eu tiver esta velocidade, só que essa velocidade é nitrogênio, então eu vou colocar no lado de nitrogênio. Então, se eu tiver 68 vezes 10 elevado a menos 2 mols, né, mol por litro vezes segundo, qual vai ser, né, a velocidade deste senhor aqui? É isso que nós vamos querer saber. Então olha só que aqui não importa se aqui tem mol por litro vezes segundo, aqui apenas tem mol e tem mols. Por quê? Porque você vai simplificar sempre este mol aqui de baixo com este mol aqui de cima. Se isto acontecer, o que significa? Significa quando eu for a multiplicar esse litro vezes segundo com este mols, vai ficar mol vezes litro, mol por litro vezes segundo. Praticamente já é velocidade, porque nós sabemos que a velocidade deve ter esta unidade. No último vídeo estudamos isso. Então vamos multiplicar x vezes 2 aqui. Vou ter esse aqui, produtos meios, né, produtos extremos. Vou praticamente ter 2x, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 68, né, vezes 68 vezes 10, né, elevado a menos quanto? A menos 2, vezes também este 6, que eu também, como eu tinha dito, posso escrever 6 como 2 vezes 3, aqui mols praticamente, né, mols. Então esse mols vezes esse litro por segundos, então fica por litro vezes segundo. Então aqui praticamente vamos ter x, vai ser análogo, né, a dizer 68 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3 sobre esse 2 está a multiplicar, passa a dividir, então corta 2. Então isso aqui é praticamente aquela multiplicação que nós fizemos, né, 68 vezes 3, hoje ouvimos muito bem que isso vai dar 204 vezes 10 elevado a menos 2. Isso também podemos escrever como sendo 2,04. Então, só usar esta unidade que está aqui, vamos colocar mols, né, mol por litro vezes segundo. Então, aqui usando a estequiometria sempre também dá o mesmo valor. Agora vamos passar para a linha B, né? Está a dizer aqui velocidade consumiu-se amônia. Então, queremos saber aqui, uma vez que a amônia é um reagente, nós que ele vai ser consumido ao passar do tempo. Então, queremos saber, ele vai ser consumido
aqui velocidade. Então, atenção aí que aqui você pode usar vários conhecimentos aqui. Você pode utilizar a velocidade anterior, né, para poder resolver esta questão, mas também podemos utilizar a mesma velocidade que eles nos deram aqui. Bom, quais são os dados, né, para a linha B aqui? Quais são os dados que eu tenho aqui? Os dados é que você tanto pode usar essa velocidade de nitrogênio ou também você pode usar aquela velocidade, né, de água que nós vimos, sempre vai dar o mesmo resultado, mas eu vou usar essa velocidade de nitrogênio. Então nós já sabemos que a velocidade do nitrogênio praticamente é igual a quando? 68 vezes 10 elevado ao menos 2, né, mol por litro vezes segundo aqui. Ok, bom, agora nós queremos saber aqui a velocidade de consumir amônia. Então agora aqui você já deve encontrar aquele casal. Então agora eles estão a mencionar a amônia. Então a amônia está aqui, então fica aí o primeiro casal, amônia que eles mencionaram. Só que eu já tenho também a concentração de nitrogênio, por isso eu falei pode usar nitrogênio, pode usar água, porque você também já tem a velocidade desses dois. Então eu vou utilizar com esse nitrogênio aqui, então significa aí meu casal, eu vou utilizar amônia e nitrogênio. Então significa que eu posso, né, calcular daquela maneira, né, usando aquela relação da velocidade, eu também posso usar a estequiometria. Mas vamos lá aplicar com a estequiometria aqui, para ver no que vai dar. Então, aplicando a estequiometria, o que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que, de facto, o que nós queremos? Nós queremos a velocidade do consumo, né, da amônia aqui. E nós não sabemos. Então, o que eu posso observar? Eu posso observar que nesta relação está a dizer o quê? Está a dizer que a cada 4 mol, né, a cada 4 mol de amônia, né, a cada 4 mol de amônia, eu praticamente tenho quantos mols de nitrogênio? Eu tenho 2 mols, né? Tenho 2 mols de nitrogênio. Então, olha lá, se eu tenho esta velocidade aqui de nitrogênio, essa velocidade, vou colocar embaixo de nitrogênio também. Então, estou a dizer que se eu tenho aqui 68 vezes 10 elevado a menos 2, mol sobre litro vezes segundo, posso encontrar este mol com este mol aqui. Então, significa que este mol, quando vai multiplicar com este litro por segundo, você já sabe aquela unidade que nós vamos ter. Então, aqui eu quero saber, vamos ter x, esta velocidade que eu quero descobrir. Então, produto dos meios, produto dos extremos, teremos 2 vezes x aqui, né? Aqui praticamente teremos 2x, né? E vai ser igual a 64 vezes a 68, né, vezes 4. Então praticamente podemos até fazer um rascunho aqui, né, para quem não quer sabe fazer de cabeça. Então aqui sobre 4. Então aqui 4 vezes 8, nós sabemos que isso aqui vai dar 32. Então temos 2 aqui, vai 3. E aqui também vamos fazer 6 vezes 4 que dá 24, né? Então 24 mais 3, você já sabe. Isso aqui vai dar praticamente aqui 20. Vamos ter também praticamente 27. Atenção, né? Vamos ter 27 aqui. Ok. Então, tendo 27, multiplicamos aqui. Vamos colocar esse 27. Aqui, 2. Né? Aqui, mole. Quando multiplica essa unidade, vamos ter mol, né, por litro vezes segundo. Agora, vamos lá. Aqui quero o valor de x. Então, o x praticamente vai ser igual a quanto? Vai ser 2, né? 7, 2. A dividir praticamente por 2. Então, isso aqui vai estar em mol por litro vezes segundo. Então, aqui o nosso x praticamente vai ser igual. Aqui já é uma divisão. Você deve dominar a divisão, dominar a tabela de multiplicação também. Então aqui tem uma técnica que eu uso, né? Só dizer 2 entra quantas vezes no 2? Entra uma vez, coloca 1 aqui. 2 entra quantas vezes no 7? É claro que vai entrar 3 vezes, porque 2 vezes 3 dá 6. Então entra 3 vezes. Só que quando entra 3 vezes, resta 1. Então esse 1 se adiciona aqui nesse 2, fica 12. Logo vai dizer 2 entra quantas vezes no 12? Entra praticamente 6 vezes. Só que atenção, que esquecemos de alguma coisa. Lembra, né, desse 10 elevado a menos 2 aqui. Então ele também podemos colocar aqui 10 elevado a menos 2. E aqui vamos colocar 10 elevado a menos 2. Então praticamente aqui o nosso x vai ser 1,36 mol, né, mol por litro vezes segundo. Não esqueça, mano, desse 10 elevado a menos 2 aqui. Então eu poderia usar esta maneira, mas se você querer utilizar aquela relação, né, que eu disse, também vai dar o mesmo resultado aqui. Aqui eu utilizando a estequiometria. Então o que você faria, né, utilizando aquela relação? Eu não vou calcular tudo aqui, mas vou mostrar apenas. Você faria o seguinte, que a velocidade praticamente da formação da amônia, né, sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 4, né, isso aqui vai ser igual ao que a velocidade, né, a velocidade da formação, né, de nitrogênio sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então essa é a velocidade do consumo, essa é a velocidade de formação. Então você já tem esta velocidade aqui. Então era colocar só colocar os valores, né? Então vamos dizer que velocidade da amônia aqui, né, praticamente seria, você já tem aqui que é 68 vezes 10 elevado a 1 elevado a menos 2. Aqui dividir por 2. Aqui temos 4. Então só fazia produtos meios, produtos extremos, né? E aqui praticamente ia ter a seguinte coisa aqui, né? Ia ter praticamente que a velocidade, né, da amônia
vezes 2 vai ser praticamente igual a 68 vezes 10 elevado a menos 2, né? Esse aqui também vai multiplicar este lado, né? Então, vezes aqui o 4 que é a mesma coisa, dizer praticamente 2 vezes 2, né? Sobre, aqui vamos dizer sobre 1, nem precisa pôr, então aqui a velocidade da amônia praticamente vai ser análogo, né? Vai ser 68 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2 vezes 2, a dividir por esse 2, aqui está a multiplicar, passa a dividir, então posso cortar esse 2 com esse 2. Então agora é só multiplicar aqui, né? O 68, né? 68 vezes 2 aqui. Nós sabemos que 2 vezes 8 dá 1, dá 16, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, mais 1 dá 13. Então praticamente teríamos 13, né? 136 vezes 10 elevado a menos 2, que também seria a mesma coisa, 1,36. A unidade, você já sabe, aqui é mol, né? Por litro vezes segundo. Então, praticamente seria desta maneira. Então, tendo este conhecimento, você já também pode resolver. A linha 6 está a dizer aqui, velocidade do oxigênio reagiu. Então, isso fica para ti. E depois deixar aí nos comentários. Agora, vamos para número 2. Bom, vamos fazer um pouco rápido, né? Para o vídeo não ficar tão longo assim. Então, no número 2, eles nos deram, em fase gasosa, nos deram esta equação. Então, eu posso reescrever aqui esta equação, exatamente de nitrogênio. Aqui 2 mais monóxido de carbono, né? Uma reação aqui, as setas mais NO. Bom, NO2, né? Dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono são misturados em quantidades equimolares. Após 50 segundos, a concentração de CO2 é igual a 1,5 vezes 10 elevado a... Ok? Então, queremos o quê? A velocidade média desta reação é mol vezes litro vezes segundo, tudo elevado a menos 1 então é esta concentração que nós queremos ter, essa velocidade. Bom, então a primeira coisa, como eu já tinha dito, você vê se a equação está balanceada ou não. Tenho um nitrogênio, aqui também tenho um nitrogênio, ok? Nitrogênio está balanceado, sabendo que estamos a obedecer àquela regra do macho aí. Então tenho que ver metais, não tenho metal, a metal e nitrogênio. Depois tenho que ver carbono, ok? Tenho carbono, um carbono nesse lado, aqui também tenho um carbono, ok? Está balanceado. Vamos olhar o oxigênio, aqui tenho 2 oxigênio, mais esse fica 3, aqui tenho 2, mais esse fica 3, ok? A equação está balanceada. Então quais são os dados que eu tenho aqui? Então os dados, eles falaram que o quê? Falaram que NO2 e CO são misturados em quantidade equimolares após 50 segundos. O que é 50 segundos? É o nosso tempo aqui. Então temos 50 segundos. A concentração de CO2 é igual. Então aqui também eles nos deram a concentração de CO2, né? Que é igual a quanto? É igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, que também posso escrever como, vou movimentar essa vírgula, como 15 vezes 10 elevado a menos 3 mol, né, por litro. A velocidade média desta reação é, então queremos apenas a velocidade aqui, né, a velocidade desta reação. Qual é? Então é simples aqui, é só usar aquela técnica, né? Nós sabemos que a velocidade da reação vai ser igual a quanto? Vai ser igual à variação da concentração, né? Praticamente sobre a variação do nosso tempo aqui. Então aqui a variação, né, a velocidade dessa reação é igual. Então aqui vamos dizer será igual. É só pegar, né, este valor, né, que é a nossa concentração que eles nos deram, né, a concentração. Então praticamente vai ficar 15 vezes 10 elevado a menos 3 mol, né, por litro. Ser igual à variação do tempo, nos deram 50 segundos. Então 50 segundos posso escrever como 5 vezes 10 elevado a 1, porque isso ainda dá 50. Então a velocidade será igual, é só pegar esse 15 a dividir por 5, nós sabemos que isso vai dar 3. Então teremos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a 1, quando passa para cima, fica praticamente o quê? Positivo. Tá sabendo? Fica o quê? Fica positivo. Então se ficar no positivo, vamos ter vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Tá sabendo, né? Aqui é segundo, então aqui praticamente vamos ter mol, né, por litro, a dividir por aqui praticamente segundo. Então aqui velocidade praticamente vai ser esta aqui. É só multiplicar 3 vezes 1 que está aqui. Fica 3 vezes 1 dá 3 vezes 10 elevado a menos 3 menos 1 igual a menos 4, né? Ou seja, multiplicamos, né, as bases e somamos os expoentes. Menos 3 mais menos 1 dá menos 4. Então aqui praticamente teremos mol, né? Aqui já é dividir, né? Quando passa para cima, esse mol por litro, fica em mol a dividir por litro. Então esse litro pode passar para cima, fica litro elevado a menos 1. E esse segundo também passa para cima, fica segundo elevado a menos 1. Então isso tudo aqui, né, eu posso colocar assim. E aqui posso também dizer que a velocidade vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 4 mol vezes, já que todos são elevados a menos 1, então é a mesma coisa dizer litro vezes segundo, né, tudo isso elevado a menos 1. Então é praticamente isso aqui. E olhando nas nossas opções, né, podemos perceber que a opção é exatamente a opção D. Vamos para o número 3. Bom, número 3, temos essa questão, considera a equação, né?
pendóxido de dinitrogênio, formando dióxido de nitrogênio mais oxigênio, todos no estado gasoso. Admita que a formação de O2 tem uma velocidade média constante I igual a, ok, temos essa velocidade aí, a massa de NO2 formada em 1 minuto é. Meu irmão, esse tipo de questão você deve ter cuidado. Basta você ver que eles estão te dando uma velocidade, depois ele quer para você calcular em massa, depois quer em 1 minuto. Mano, esse tipo de questão não é brincadeira. Você deve ficar bem atento, porque você pode morrer aqui. E essa questão você resolve em 3 passos, esse tipo de questão aqui. Qual é o primeiro passo, né? Que nós vamos resolver, o passo mais importante aqui. É praticamente balançar a equação. Esse é sempre o primeiro passo, né? Vamos lá. Temos essa equação, né? Vamos ver se está balançada. Temos N2, né? O5 no estado gasoso. Atenção aí. Temos N2, né? No estado gasoso, mais aqui O2 no estado gasoso. Vamos lá balançar essa equação. Aqui tenho 2, lembrando, né, que sempre estamos olhar para a regra de macho, né? Então, metal não tenho. A metal qual? Tenho nitrogênio, claro. Então, tenho 2 nitrogênio e esse lado tem apenas 1 nitrogênio. Então, fica aí, mano, alguma coisa não está bem. Aqui também tenho que colocar 2. Ok, coloquei 2 esse lado. Vou ter que ver oxigênio, né? Porque aqui não tem nem hidrogênio, nem carbono, nem hidrogênio. Então, temos que pular para oxigênio. Ok, esse lado tenho 5 oxigênio. Esse lado tenho 2 vezes 2 dá 4 oxigênio. Mais 2 dá praticamente aqui 6 oxigênio. Tá a ver, né? Então, que significa o oxigênio aqui está desbalanceado. Porque aqui eu tenho 5, esse lado tenho 4, mais 2 tenho praticamente 6. Então, o que eu posso fazer da forma simples? É só eu pôr X aqui, né? Só colocar X aqui. Então, se coloca X aqui, fica 2 vezes X, fica 2X. Tá a ver? Mas você deve somar também com o número de oxigênio que está aqui. Então você fica mais 2 vezes 2 dá 4 isso aqui. 4. Tá entendendo, né? Por que eu coloquei X aqui? Porque aqui tem apenas átomo de oxigênio. Aqui, por que não coloquei aqui? Porque se eu colocar aqui, eu também vou alterar praticamente. Porque se eu colocar aqui o X, se eu encontrar o valor aqui do X, eu também vou multiplicar com a concentração de nitrogênio. Eu vou transformar, vou desequilibrar, né, o nitrogênio. Eu apenas quero balancear o oxigênio. Por isso que você coloca X aqui, multiplica X vezes 2, dá 2X. Né? X sempre coloca onde tem, se a molécula estiver sozinha, o mesmo átomo, né? E você deve adicionar com esse número de ok? Com esse número de oxigênio está aqui 2 vezes 2 dá 4. Isso deve ser igual ao número de oxigênio que tem nos reagentes. Então aqui deve ser igual a 5. Então aqui fica 2, né? 2x praticamente será igual a 5. Esse aqui quando é negativo, passa esse lado, fica é positivo, fica negativo. Então aqui temos 2x igual a 5 menos 1, dá 1. Tá a ver? Dá 1. Então aqui o nosso x praticamente vai ser igual a 1 sobre 2. Então significa aqui, eu vou ter que colocar 1 sobre 2. Então já está balançada a equação. Então eu posso reescrever, né, esta equação. Então reescrevendo esta equação, o que eu vou ter? Vou ter N2O5. E eu já que tenho 1 sobre 2, se eu não quero trabalhar com os números fracionais, vou multiplicar tudo por 2. Então multiplico aqui por 2, praticamente vou ter 2, né? Dando aqui multiplico também, vai ter 2 vezes 2 dá 4. N2 no estado gasoso. E aqui multiplico por 2, fica 2 vezes 1, 2. Já dividir por 2 dá 1. Então vou ficar aqui assim. Tem 1 aqui, né? Posso colocar, também posso não colocar. Então agora tudo já está balançado. Tenho 4 oxigênio, nitrogênio, tenho 4 também nitrogênio. Tenho 2 vezes 5, dá 10 oxigênio. Aqui também tenho 4 vezes 2, dá 8, mais esses 2 dá 10. Ok, agora é o primeiro passo. Agora qual é o segundo passo aqui? Vamos lá colocar os nossos dados aí. Bom, agora que já temos a equação balanceada, vamos lá colocar os nossos dados que vamos ter na questão. Então o primeiro passo já foi feito. Aqui, vamos colocar dados. Então, dados admite-se que a formação de O2 tem a velocidade média constante igual. Então, nos deram a velocidade da formação de O2 aqui. E eles falaram que é igual a 0,05 mol por segundo, né? Isso aqui, praticamente, posso escrever como 1, 2, 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por segundo. Isso aqui é notação científica. Aqui eles o que quer? Quer a massa de NO2 formada. Então o que ele quer, gente? Ele quer o quê? Ele quer a massa, né, do NO2 que foi formada. Mas lembrando que essa massa deve ser em 1 minuto. Tá a ver, né? Deve ser em 1 minuto. Atenção, esse tipo de questão aqui, mano, você deve prestar bastante atenção. Então, qual é o segundo passo, né, que eu vou fazer aqui? Bom, o segundo passo é, uma vez que eles já me deram a velocidade deste senhor, então eu também posso calcular a velocidade de nitrogênio. Ou seja, aqui dica que eu vou te dar, dica de ouro: esquece a massa, esquece o tempo, esse é 1 minuto. No segundo passo, é isso que você deve fazer. Você vai ter que esquecer
E você quer calcular a massa de nitrogênio e você também deve esquecer que é 1 minuto. É a primeira coisa que você deve fazer, é esquecer. Mas depois vai lembrar lá no fim. Então, como que vai ser quando você esquece? Você pode calcular a velocidade deste nitrogênio em mols, né? Mols por segundo. Depois você vai converter em minuto. Ok, eu sei que é muita coisa aqui. Então vamos lá. O que eu estou tentando dizer aqui no segundo passo? No segundo passo você esquece. Então você vai calcular a velocidade. E aí já você pode usar aquela técnica, né? Pode usar aquela forma de velocidade. Ou também pode usar a relação estequiométrica aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Para me facilitar, deixa eu usar logo a estequiometria. Então, o que eu posso perceber? Aqui, o meu casal qual é? Estou a relacionar aqui o oxigênio. Estou a relacionar o quê? Este senhor aqui, o dióxido de nitrogênio. Estou a relacionar esses dois. Então, é meu casal. Então, o que eu vejo? Eu vejo que em 4 mols, né? Em 4 mols de o quê? De dióxido de nitrogênio. Eu tenho quantos mols de oxigênio? Eu tenho praticamente 1 mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio. Ok? Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber, de fato, que se eu ter esta velocidade, né, no oxigênio, se eu ter 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol, né, por segundo, qual vai ser a velocidade desse senhor? Lembrando que aqui ainda estou calculando a velocidade em mol, não por massa. Massa vai ser a última cena, mano. Então aqui eu posso simplificar este mol por este mol. Esse é o truque que você vai usar. Então, quando eu vou multiplicar este segundo com este mol, fica mol por segundo. Então, praticamente multiplicando, aqui podemos fazer produtos meio, produtos extremos. Aqui teremos x sendo igual a 4 vezes 5 dá 20. Então, praticamente temos 20 vezes 10 elevado a menos 2. Mol vezes segundo fica mol por segundo. Estás a ver, né? Então, aqui posso dizer que x vai ser igual, podemos embelezar, né? Porque nós sabemos que 20 é a mesma coisa de escrever 2 vezes 10 elevado a 1. Então, aqui, sendo assim, eu posso dizer 2 e eu vou somar, né? Vou somar aqui o menos 2 e mais 1 vai dar quanto? Vai dar praticamente menos 1. Então significa que esta é a concentração mol por segundo. Bom, meu irmão, aqui é o que você deve fazer. Está a ver que eu calculei? Eu calculei o quê? Assim eu calculei mol por segundo. Calculei praticamente a velocidade deste, né, desse dióxido de nitrogênio, mas ainda está mol por segundo. Nós queremos de massa. Então qual vai ser o segredo? Vai estar aonde nesse tipo de exercício? O segredo vai estar aqui, meu irmão. Aqui. Porque aqui eu calculei o número de mol em cada segundo, ou seja, o número de mol que está contido em cada segundo, é isso que eu calculei. Mas a questão que é saber é 1 minuto, então o segredo está aqui. Atenção, depois de fazer isso, o segredo está aqui. Então como vou fazer aqui, sabe qual é o segredo? O que isso está a dizer para ti? Isso aqui está a dizer que em cada segundo, está a ver? Eu tenho praticamente quantos mols? Eu tenho praticamente 2 vezes 10 elevado a menos 1 mol. Está a ver, né? De quem? Ah, claro, nós estamos a falar praticamente de... Aqui que usamos x esse lado, nós estamos a falar de o quê? De dióxido de nitrogênio. Ou seja, em cada segundo, eu tenho praticamente 2 vezes 10 elevado a menos 1 mol desse senhor. Então, eu quero saber em 1 segundo. Não, eu quero saber em 1 minuto. E você sabe muito bem que 1 minuto é a mesma coisa a dizer 60 segundos. Então aqui vamos colocar. Então, em 60 segundos, estás a ver? Eu pessoa disse, primeiro esquece o tempo, esquece a massa. Agora já estamos a usar aquele tempo. Já estamos a lembrar do tempo. Então aqui vamos colocar 60 segundos. Vamos ter quantos mols aqui? Vamos pôr x. Então é claro que aqui vamos o quê? Vamos retirar segundo por segundo. Então significa aqui eu vou ter o número de mols. Então multiplico aqui produtos meios, produtos extremos. Então aqui terei aqui x sendo igual a 60 vezes 2. Você pode fazer 6 vezes 2 dá 12. Mantém-se 0 aqui vezes 10 elevado praticamente ao quê? A menos 1 aqui. A menos 1 aqui. Mol. Tá sabendo? Então, praticamente aqui o x vai ser análogo. Aqui posso escrever 12 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 mol. Então, aqui é só você somar aqui. Mais 1 menos 1. Quando que dá? Dá 0. Então, praticamente isso tudo morre. Então, o que significa que eu tenho 12 mol. 12 mol de quê? Claro, de dióxido, né, de nitrogênio. Tá sabendo? Agora você já calculou em 1 minuto. Agora qual vai ser o último passo? O último passo já você vai ter que calcular em massa. Porque eu não quero em mol, não. Eu quero em massa. Tá sabendo? Eu quero em massa. Se fosse, era a opção já aí, alguns jovens já iam correr aí, querer colocar 12 aqui, né? Porque isso aí tem 12 e você também conseguiu 12. Mas não é isso, meu irmão. Aqui é 12 mol e aqui tem gramas aqui. Você deve converter isso em gramas. E como que você vai converter isso? De uma forma rápida. Tá sabendo, né? Então, de uma forma rápida, você novamente, né, vai ter que, uma vez que você quer saber a massa de dióxido de nitrogênio, a questão que você sempre deve se fazer é assim: é 1 mol de dióxido de nitrogênio.
tenho quantas gramas? Essa é a questão que você deve se fazer. Praticamente vai ser outro segredo já para você encontrar massa. Você deve se fazer essa questão. Tá sabendo? É um mole. Eu quero saber em 12 mole tenho quantos gramas. Mas antes de eu saber em 12 mole tenho quantos gramas, você deve saber em um mole tenho quantas gramas. Essa é a questão que você deve se fazer para você resolver essa questão. Então, se fazendo essa questão, significa que você quer saber em um mole, né? Em um mole de nitrogênio, eu tenho quantas gramas? Isso você quer saber. Aqui eu poderia usar aquela fórmula tipo massa relativa e muito mais, mas para ser rápido, uma vez que o tempo já está aí, praticamente você vai ter que ir na tabela periódica, né? E calcular a massa desse senhor aqui para saber qual é a massa em gramas. Então, na tabela periódica, o nitrogênio é 14. Então você vai dizer 14, mas se tivesse duas moléculas de nitrogênio, você ia multiplicar por 2. Então aqui tem o oxigênio. O oxigênio na tabela periódica é 16. Um oxigênio só é 16, mas eu tenho 2, então eu vou ter que multiplicar por 2. Então isso vai ser, aqui vai ser praticamente 14, né? Mais 16 vezes 2 dá praticamente 32. Isso vai dar, é só você fazer 32 mais praticamente 14. Aqui 4 mais 2 dá 6. 3 mais 1 dá 4. Então praticamente vai ser 46 gramas. Então significa em cada um mole de dióxido de nitrogênio você tem 46 gramas. É isso que você vai colocar aqui, 46 gramas. Essa é aquela questão que você se fez. Agora, você não quer saber em um mole você tem quantas gramas. Você quer fazer, então é 12 mole. Quantas gramas que eu vou ter? É isso que você quer saber. Então você vai pegar esse 12, vai colocar mole aqui, 12 mole. Por que eu coloco aqui, não coloco aqui? Porque mole sempre deve estar embaixo do outro mole. Grama sempre embaixo de grama. Uma vez que eu quero a resposta em grama, então vou encontrar esse mole com este mole. Então eu quero saber x aqui. Então praticamente produtos meus, produtos extremos, x vezes este vezes 1, né? Praticamente vamos ter x. Vai ser igual a 12 vezes 46 gramas. Aqui já é só multiplicar, né? Você vai dizer 46 vezes 12. Eu vou colocar 0, aqui fica praticamente 6, aqui dá 4. E 2 vezes 6 dá 12, vai 1. E 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. Então aqui vou ter 2, aqui 9 mais 6, isso aqui dá 15. Então vou ter 5, vai 1, 4 mais 1 dá 5. Então essa é uma maneira de inglês, né, de calcular isso aqui, mas você pode usar a tua maneira, sempre vai ser o mesmo resultado. Então aqui x vai ser praticamente a 5, né, e 5, 2 gramas. Então esta aqui é a nossa resposta. Então significa a massa vai ser praticamente esse, 552 gramas. E olhando para a nossa opção, nós vamos ter isso em que opção? Vamos ter a opção D. Atenção aí, mano, que olha só as vírgulas. Então você pode morrer aqui. Então você deve ficar bem atento aqui para não morrer esta parte aqui. Ok? Então, se você está a gostar aqui, deixa teu like, deixa lá teu comentário, né? Lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Se você chegou até aqui e fala que estou me tornar um mestre, escreve aí nos comentários. Bom, agora vamos para o número 4, né? Número 4, vamos colocar os dados aqui para ser rápido, né? Então, o que está a dizer? É uma determinada reação de formação de água está ocorrendo um consumo de 4 mol de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade do consumo de hidrogênio é D. Então, atenção que aqui você deve ter uma outra habilidade. Aqui eles não nos deram a reação que está a ocorrer. Mas você deve ter a capacidade de ler a questão e formar a reação. Senão você vai morrer no exame, meu irmão. Ou no vestibular. Então aqui é uma determinada reação de formação de água. Então significa a água está sendo formada. E você já sabe que a água, para eu ter água, significa que eu tenho que ter o quê? Oxigênio e hidrogênio. Atenção aí. O consumo de 4 mol, ok? Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é, então estás a ver, o consumo de hidrogênio, significa que o hidrogênio está sendo consumido. Então é isso que nós vamos escrever aqui. Então, aqui você pode pensar de várias maneiras. Por exemplo, se você sabe que você tem água, praticamente, para ter água, você vai ter que ter hidrogênio, né? Mas sabemos que hidrogênio na natureza, ele existe de forma H2. Mas o oxigênio, né, também existe de forma H2. Isso aqui vai ser igual a quando? Vai ser igual a praticamente a sua água. Só que aqui esta equação não está balanceada, né? Não dá para balancear, é simples. É só colocar um 2 aqui, já está. Tá a ver? Por aqui vou ter quando? Vou ter 2 vezes 2, né? Vou ter 2 vezes 2 que dá praticamente 4 hidrogênios. E aqui vou ter 2 vezes 2 que dá 2 oxigênios. Só que esse lado já não está balanceado, porque eu tenho 2 vezes 2 que dá 4. E aqui tenho quantos? Tenho apenas 2 hidrogênios. Daqui tenho que colocar um 2 aqui. Se eu coloco um 2, então já tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 oxigênio. 2 vezes 2, 2 oxigênio. A equação está balanceada. É o primeiro passo. Ok, o segundo passo. Aqui quais são os dados que eles nos deram? Né? Ocorrendo o consumo de 4 mols de oxigênio. Então significa a concentração aqui do oxigênio, praticamente o consumo é de 4 mols. 4 mols por minuto. Então significa por minuto, significa o nosso tempo é 1 minuto aqui. Tá a ver? Então queremos saber aqui o que?
queremos saber o quê? Velocidade do consumo de hidrogênio. Então queremos saber a velocidade desse senhor aqui. Tá a ver? Velocidade do consumo de hidrogênio. Tá a ver? Então nós queremos saber a velocidade do consumo de hidrogênio. Nós não sabemos. Atenção que eles mediram a concentração de oxigênio e o tempo. Tá a ver? E eles querem saber o consumo desse senhor. Então aqui praticamente eu vou calcular, né? Primeiro eu vou ter que calcular o quê? Vou ter que calcular mesmo a velocidade do próprio oxigênio. Então eu vou dizer que a velocidade, né? A velocidade será igual à concentração do próprio oxigênio, né? Sobre o tempo. Então aqui vai ser igual à concentração, tenho 4 mol, né? 4 mol sobre o tempo é 1 minuto. Por que eu estou a colocar 1 minuto não está a converter para segundo? Porque eu vejo que as minhas respostas já é minuto. Então você se converter para segundo, lá à frente você deve converter também por minuto. Então já é uma armadilha. Então sempre você olha as unidades aqui. Então aqui praticamente isso vai dar 4 mol, né? 4 mol por segundo. Ok, usando a estequiometria aqui, né? Uma vez eu não quero a velocidade do oxigênio, mas sim quero a velocidade do consumo de hidrogênio. Então eu aqui posso usar a estequiometria, né? Posso dizer que o meu casal é qual é? Aqui já é hidrogênio e oxigênio. Então eu posso dizer a cada 2 mol, né, do hidrogênio, eu tenho quantos mols de oxigênio? Tenho 1 mol, né, do oxigênio. Você também pode usar aquela outra regra, né? Então se eu tiver já aqui do oxigênio, se eu tiver aqui 4 mols, né, 4 mol por segundo de oxigênio, qual vai ser a velocidade de hidrogênio? Então, quanto mol? Então, este mol, para não multiplicar por segundo, fica mol por segundo. Então, aqui quero o x. Então, praticamente o x vai ser, né, igual a 2 vezes 4, dá 8 aqui. Então, praticamente fica 8 mol. E atenção aí, aqui não é segundo, não. Aqui é minuto. Calculamos essa velocidade aqui é minuto. Porque aqui é 1 minuto, então aqui também vai ser minuto. Então, aqui fica 8 mol, né, por minuto. Não é segundo nada, minuto, cuidado. Então aqui a nossa resposta mesmo vai ser a linha A, né? 8 mol por minuto. Então, esta é a linha A, já está. Agora já vamos para o número 5 para nós fechar isso aqui, ok? Bom, o número 5 e o último número diz assim: partindo da equação de combustão do pentano, atenção aí, estabelecendo-se um consumo de 1,5 mol do pentano em 30 minutos da reação, pode-se concluir que a velocidade da reação em mols de gás carbônico por minuto é... Ok, então queremos esta velocidade aí. Então, ok, aqui não tem mais uma equação, então você deve ter esta capacidade. Olha só, está a dizer, partindo da equação de combustão do pentano. Então você já deve ter um conhecimento um pouco sobre a química orgânica. Quando falamos de pentano, estamos a falar praticamente de 5 átomos de carbono. E já que é ános, que é um alcano. E você deve saber a fórmula de alcano. Então a fórmula de alcano é CnH2n mais 2. Então se é pentano, nós temos met, et, prop, but e depois temos pente. Então fica são 5 átomos de carbono. Então fica 5, o nosso N é 5, H 2 vezes N. Qual é o nosso N? Claro, o nosso N é 5, então fica 2 vezes 5 dá 10, mais 2, 12. Então temos H 12. Então fica esse o nosso pentano. Então, estabelecendo um consumo que o pentano. Então, olha só, eles mencionaram uma coisa muito importante, que é uma reação de combustão. Então, sempre que é uma reação de combustão, você vai pegar o que você tem, reagir com o oxigênio, e sempre você vai formar o dióxido de carbono e água. Então, esse aqui que nós chamamos de reação de combustão. Então, aqui sempre você vai formar dióxido de carbono mais água. Isso aqui nós chamamos de reação de combustão. Então, atenção aí. Sempre que se fala de reação de combustão, pega o que você tem, reage com o oxigênio e sempre forma dióxido de carbono e água. Até eles estão a dizer aqui que porque queremos em mol, né, queremos a velocidade da reação em mols do gás carbônico. Então está aqui o gás carbônico. Só que a equação você deve ver se está balanceada ou não. Então aqui vamos ter que usar a nossa regra do macho aqui. Então metais, não tenho metais. A metais, né, tem alguns metais, mas vamos para a ordem de carbono. Tenho que balançar o carbono. E aqui tenho 5 carbonos, nesse lado vou também ter 5. Já tenho 5 carbonos. Ok, depois do carbono, né, tenho 5, tenho que ver hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 12 hidrogênio nesse lado. E esse lado tenho quanto? Tenho 2. Então para ter também 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar por 6. Tenho que multiplicar por 6. Agora já para eu também saber o número do oxigênio, tenho que ver que esse lado eu tenho 2 oxigênio. E esse lado eu tenho 5 vezes 2. Dá quanto? 5 vezes 2 dá 10. E aqui 10 mais 6 praticamente vai dar quanto? Vai dar 16, né? Então aqui para eu também ter 16, aqui é só pôr um 8 aqui. Quando eu colocar 8, fica 8 vezes 2 dá 16. E aqui também já tenho 16. Então agora a equação está balanceada. Então, meu irmão, são todas as habilidades que você precisa ser. Não é apenas saber só calcular. Você também deve saber fazer essas equações. Então aqui estamos a dizer o quê? Estabelecendo um consumo, né? Então vamos colocar os nossos dados aqui. Os nossos dados. Estou a dizer assim. Estabelecendo um consumo de 1,5 mol de pentano em 30 minutos. Então nos deram aqui a concentração, né, do mol do pentano, né, aqui, né, que é exatamente quanto?
que é exatamente 1,5 mol do nosso pentano, né? Em 30 minutos. Então aqui vamos colocar, mano, 30 minutos aqui. Interessante. Da reação, pode-se concluir que a velocidade da reação em mol por unidade do gás carbônico por minuto é. Então aqui queremos a velocidade da reação de quem? De gás carbônico aqui. Né? O nosso gás carbônico. Nós não sabemos. Bom, agora que eles me deram este tempo, me deram esta concentração e o tempo, aqui, claro, posso calcular a velocidade do pentano primeiro. Da velocidade nós sabemos, né, que vai ser igual a concentração, que é a mesma coisa, escrever 15 vezes 10 elevado a menos 1 mol, né? Eles também querem por minuto, então eu não vou converter aqui, vou também deixar dessa maneira, aqui vou ter 3 vezes 10 elevado a 1 minuto. Isso é a mesma coisa, Z30. Então aqui será igual a 15 a dividir por 3, isso aqui dá 5. Então teremos 5 vezes 10 elevado a menos 1. Esse quando passa para cima fica negativo, então fica menos 1 mol, né, por minuto. Então aqui praticamente vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol, né, por minuto. Bom, agora que eu já tenho a velocidade desse aqui, eu tenho que encontrar a velocidade desse aqui. Eu não sei se você prefere para usar estequiometria ou para usar aquela técnica, mas vamos lá usar estequiometria, porque esse vídeo também é para ajudar você a entender sobre estequiometria. Então, qual é o nosso casal aqui? O nosso casal, estamos a mencionar que o pentano aqui e o dióxido de carbono. Então, o que eu vejo aqui? Aqui tem um aqui. Então, eu vejo que em cada 1 mol, né? Tá sabendo? Eu vejo que em cada 1 mol desse senhor, de C5H12, eu tenho quantos mols de dióxido de carbono? Tenho praticamente 5 aqui. Então, vou colocar, tenho 5 mol, né, de dióxido de carbono. Interessante. Então, eles já me deram a velocidade, né, que é a velocidade de quem? Desse senhor, né, do que nós calculamos no pentano, que é exatamente 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por minuto. Qual vai ser o quê? A velocidade desse senhor, porque é isso que nós queremos, né? A velocidade de reação em mol, né, do gás carbônico. Então, é isso que eu quero. Então, eu posso cortar este mol por este mol. Significa que quando este mol vai multiplicar com este minuto, fica mol por minuto. E nós queremos mesmo a velocidade em quê? Em mol por minuto. Está a ver? Em mols de gás carbono por minuto. Então aqui como vai ser? É muito simples. Já é matemática só aqui. Produtos meio, produtos extremos. Então aqui teremos o x, que vai ser igual a este vezes este. Então aqui temos 5 vezes 10 elevado a menos 2, né, que vai multiplicar por 5. Então isso aqui já é simples. Né? Nós sabemos que vai ser mol, né, por minuto. Então aqui teremos aqui que x vai ser análogo a 5 vezes 5, isso dá 25. Então teremos 25 vezes 10 elevado a menos 2 mol, né, por minuto. Então isso aqui é a mesma coisa também escrever que vai ser praticamente igual a quanto? A 0,25, né? Aqui mol, né, por minuto. Então é exatamente isto. E podemos ver que a opção que tem isto é exatamente a opção C. Então vamos colocar aqui a opção C. Então, meu irmão, nós vamos parar aqui. Mas atenção, atenção, tem alguma coisa que eu deixei aqui. Você não pensa que apenas vai me observar aqui a calcular sem fazer nada. É claro que não, né? Vai ter um TPC para você aqui. Então o TPC é este. Você também vai resolver lá em casa. Eu espero que esteja visível aí, né? Não, é este aqui. Então resolve este TPC e deixa aí nos comentários se você conseguiu, qual o valor que você tirou. Depois vamos discutir, tá se entender, né? Mostra que você realmente está interessado e faz esse TPC para eu saber que você chegou até o final. Bom, como você já sabe, o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Se você gostou, deixa teu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Não se esqueça aí, mano, de ativar o sino de notificações porque vamos ter parte 2. Então fica atualizado e tchau, até o próximo vídeo.